Muito boa tarde, oração, ação, alto amor, o primeiro passo, o primeiro caminho, o primeiro amor. Não primeiro porque seja o mais importante, porque não é, mas primeiro num processo de expansão. Ocorre que a nossa evolução, a nossa expansão, vai do átomo ao arcanjo. Nessa caminhada, somos, portanto, herdeiros diretos dos animais, e todos nós sabemos que o que rege o comportamento animal é o instinto, que tudo refere, tudo reduz ao ser. O instinto separa tudo que existe entre o que me ameaça, que eu ataco, do que eu ataco ou fujo, e aquilo que me favorece, que me protege, ao que eu me alio. Na passagem do estágio animal para o estágio humano, para o ser humano primitivo, portanto, como a vida não dá saltos, como a evolução não dá saltos, temos apenas uma pequena evolução do instinto. Essa redução de tudo ao eu, no ser humano se transforma em egoísmo, egocentrismo, orgulho, prepotência. Entender a evolução do ser é entender o ponto de partida e o ponto de chegada, claro. O ponto de partida é o egoísmo, é essa visão estreita, excludente, exclusiva, que exclui tudo o mais para exaltar o eu. E o ponto de chegada qual é? Diz Jesus que é amar o todo acima de todas as partes. Começando, é claro, pelo amor a si mesmo. Já uma grande evolução frente ao egoísmo, precisamos amar a nós mesmos. E amaremos a nós mesmos da superfície para a profundidade. Tanto é que na nossa humanidade primitiva, o amor próprio é sempre, via de regra, confundido com banho de loja, tratamentos estéticos, operações plásticas. Resgatar a autoestima sempre tem a ver com isso, não é? Salão de beleza, banho de loja, mesa de cirurgia plástica. Não há mal nisso, o processo evolutivo é assim. Há mal em permanecer nisso, em não observar isso, em não procurar evoluir disso. Aí é complicado. Então, amor a nós mesmos é o ponto de partida, é o primeiro passo da evolução. O ponto de partida é o egoísmo, o amor a nós mesmos é um grande e significativo passo adiante, que precisa ser linkado imediatamente com o amor ao outro. Pelo mandamento de Jesus, o estágio inicial, o segundo mandamento, é ao mesmo tempo amar o próximo como a si mesmo. Nem a nós mais do que o próximo,
nem o próximo mais do que nós. Até porque, não na profundidade, não na superficialidade, onde somos todos muito diferentes, o amor verdadeiro a nós é o mesmo que o amor verdadeiro ao próximo, porque na essência todos nós somos deuses. E por isso mesmo é que o amor ao próximo como a si mesmo é o caminho para amar a Deus sobre todas as coisas, o todo sobre todas as partes. Vejam, meus amigos, que a evolução é a expansão, é ultrapassar a restrição, a exclusão, para incluir gradativamente cada vez mais, até chegar no todo. Como se dará essa expansão? Hoje conseguimos distinguir dois caminhos. O caminho da compaixão ativa pelo serviço, que Jesus maravilhosamente resumiu em: faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. É o serviço pela compaixão. Colocarmos-nos no lugar dos outros é ganhar pontos de vista, é sair da exclusividade, da exclusão, num processo de inclusão gradativa, que quase sempre começa pelo próprio sangue. O meu é uma pequena evolução do eu, e depois vai ganhando maior proporção, maior amplitude, conforme nos desidentificamos exclusivamente com o eu e com o meu, para gradativamente, conforme nos identificamos e atuamos em causas, expandir. Se a causa é a causa animal, expandimos-nos. Se a causa é vegetal, expandimos-nos. Se a causa é da nossa raça, expandimos-nos. Da nossa classe social, da mesma coisa, da nossa religião, do nosso país. São todos legítimos caminhos de expansão, se não forem estagnação. Se para valorizarem a sua raça, a sua nacionalidade, a sua religião, não formos preguiçosos. A preguiça na expansão substitui a expansão pela diminuição do outro. E é assim que o machismo procura oprimir as mulheres, assim que o racismo procura humilhar outras raças. E assim a classe social, a nacionalidade, a religião e todas as fragmentações. Valorizar-se, lutar pela causa do meu, não é por si má, desde que não seja estagnação, não seja uma zona de conforto. E segundo, não busque essa valorização do eu pela diminuição do outro, pela agressão ao outro, pelo feminicídio, pelo racismo, pela guerra de tarifas entre nações, pela guerra armada entre nações, pela luta de classes, pela exploração do outro, assim por diante. Todas as formas de violência serão sempre abomináveis. Ainda que em algumas situações específicas sejam explicáveis, jamais serão justificáveis. A própria lei humana fala isso
em atenuantes de um homicídio, por exemplo, mas que nunca deixa de considerar homicídio. Muito bem. Temos essa caminhada, vislumbrar essa caminhada do egoísmo ao amor, e no amor, do amor a mim, amor ao próximo e amor ao todo. É fundamental como a um navegador, a um navegante, é fundamental orientar o seu barco para o rumo certo. Ainda que o rumo esteja longe, não importa. Longe é navegar para o rumo errado. Nos obcecamos pela velocidade dos veículos, mas não há coisa mais rápida do que acertar o rumo. Se você for rápido para o rumo errado, será um desastre, não é mesmo? Para qualquer caminhante, para qualquer pessoa que procure expandir-se, é fundamental saber o rumo, e o rumo é o amor. O rumo é o amor ao todo, acima de todas as partes. E faremos isso através do serviço compassivo, que é aquele em que sentimos o que o outro sente. Através da fraternidade, que é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Gradativamente expandindo a nossa afetividade pela compaixão e a nossa intelectualidade pela empatia. Vejam, amigos, se isso faz sentido para vocês. Hoje estudaremos isso sempre através do Evangelho de João. Esse é o nosso roteiro de viagem nesse estudo do amor. É o capítulo 3 do Evangelho de João, versículos de 5 e 6, que diz assim. É preciso, antes de ler, contextualizar o versículo. O versículo integra a maravilhoso diálogo de Nicodemos com Jesus, Nicodemos que trouxe a Jesus a grande questão de todo estudante espiritual, que é como evoluir. A nossa questão aqui hoje. Jesus disse que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos se espantou: como pode um homem velho voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Jesus, nessa passagem, responde assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Precioso, não é? Efetivamente, aquele que não nascer de novo na carne e no Espírito não alcançará sua realização, que está na integração do Filho ao Pai, que está na integração, na superação do egoísmo rumo ao amor universal. Imprescindível nascer de novo na carne para vivenciar as múltiplas condições. Notem, meus amigos, que é fácil perceber, se não estivermos obcecados pela arrogância, que há verdades que se alcançam pelo ponto de vista feminino e outras pelo ponto de vista masculino. Algumas pelo ponto de vista do rico, outras pelo ponto de vista do pobre. Uns pela perspectiva oriental, outros pela perspectiva ocidental. Cada ponto de vista traz a sua dose de verdade. Portanto, precisamos
conquistar os diferentes pontos de vista. Um deles apenas é totalmente insuficiente para alcançarmos a verdade. Imprescindível nascer de novo na carne para vivenciar as múltiplas condições, mas nem isso é suficiente. É essencial nascer de novo em espírito. Aquele que quiser ser integralmente, vencendo a separatividade do egoísmo, as múltiplas separatividades do egoísmo, precisa unir em si o masculino e o feminino, o rico e o pobre, o branco e o negro, o nacional e o estrangeiro, e assim por diante. Não basta viver as múltiplas fragmentações, é preciso amar, é preciso viver com expansão afetiva cada uma dessas posições. Quem não conhece mulheres que têm preconceito contra mulheres? Ricos que falam mal de ricos é mais raro, mas pobres que falam mal de pobres. Há pretos que têm preconceito com pretos. Isso quer dizer que apenas estar num ponto de vista não nos faz adquirir esse ponto de vista. É preciso viver, renascer na carne, mas é preciso renascer também em espírito. Não é claro isso? Nascer de novo e de novo, nas múltiplas condições, completar as incompletudes, integrar as diferenças, nunca mais humilhar para se exaltar, derrotar para vencer. Ninguém realizará tal tarefa em uma vida. É preciso mesmo centenas delas para aprender a ser pobre e rico, homem e mulher, ser das múltiplas profissões, artes, ciências, religiões, nas milhares de culturas. Pode desanimar um pouco essa perspectiva se entendermos que cada profissão tem uma conotação em cada cultura, para cada sexo. Portanto, todas essas fragmentações precisam se multiplicar umas pelas outras para percebermos quantos pontos de vista há a conquistar. Meu Deus, precisarei reencarnar milhares de vezes? Pode ser que sim. Como há um caminho, há um atalho? Claro que sim. Há um atalho nobre, há um atalho de qualidade. Em uma vida, os lúcidos dedicam-se a colocar-se no lugar dos outros. Aquele que, na posição de brasileiro, buscar integrar-se, colocar-se no lugar do sexo oposto, da classe social diferente, da raça. Aquele que viver em compaixão e em empatia, inclusive para as outras nacionalidades, dará saltos, não apenas quantitativos, vivendo várias vidas em uma, mas qualitativos, aprendendo a aprofundar a sua vida, a dar profundidade, a dar dimensão, a dar sentido, a dar qualidade para a sua vida.
essa alternativa precisa ser percebida por todos nós. Não como impossível, não como muito difícil. A caridade, a fraternidade, a compaixão não é atributo dos santos, como alguns preguiçosos gostam de repetir. A fraternidade, a compaixão, a caridade é atributo dos lúcidos. Sim, aprenderemos pelo amor ou pela dor. E não é muito melhor aprender pelo amor? Se pudermos sofrer menos, se pudermos trilhar o caminho da compaixão, da fraternidade e do amor, será muito melhor, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Visualizemos esse trajeto. É o trajeto que nos é apresentado pelo modelo e guia Jesus Cristo. Não apenas através das suas parábolas, das suas palavras, mas do seu exemplo. Claro, também foi o caminho de Maria, de Madalena. Claro, também foi o caminho de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Claro, também foi o caminho de Chico Xavier. Percebamos e paremos de sofrer e de fazer sofrer. Paremos de prolongar e multiplicar os nossos caminhos. Descubramos e vivamos em profundidade o atalho do amor. Que assim seja para todos nós. Vamos saudar os amigos aqui agora. Enir Cajazeira Silva, vibrando sempre pela amiga Mônica e saudando todos os amigos. Adelaide Dias, dando o seu boa noite a todos. Marco Aurélio Trindade também. Andréa Santos também. Muito felizes pela presença de todos, pela amizade, pela força que uns damos aos outros nesse nosso exercício fundamental. Muito obrigado pela presença de cada um. Amanhã, se tudo der certo, estaremos aqui. Será um prazer renovarmos, aprofundarmos nossa amizade, nos estimularmos a trilhar o maravilhoso, o desejado, o essencial caminho do amor. Um grande abraço e até a próxima.